CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, apresenta CREAcast. Começando, CREAcast com Facundo Guerra. Primeiro agradecer por ter aceitado, né, o convite. Eu entendo a sua agenda, a dificuldade, mas eu acho que a gente teve uma pessoa que nos conectou, o Sobral, obrigado, viu? Passou o WhatsApp dele, mandei mensagem, respondeu na hora. E Facundo, que é engenheiro de formação e tem uma história muito bacana. O objetivo hoje é compartilhar sua experiência, compartilhar a história. É um podcast, é um conteúdo que a gente não vai falar o que vocês querem ouvir, a gente vai falar o que tem que ser dito em todos os processos. Então, Facundo, se apresente, fica à vontade, a casa é sua. Hoje eu tô aqui muito mais para tentar extrair do você tudo que você tem de bom do que para fazer qualquer coisa. Antes de mais nada, obrigado, né? Acho que eu tô no estúdio de podcast mais legal de São Paulo. Oh. Certamente, né? Não é todo mundo que tem o direito desse skyline. Nós vamos falar disso um pouquinho também, sobre São Paulo, né? Sobre São Paulo, que é uma né? paixão comum nossa. Exatamente. Eu sou engenheiro, me formei pela Mauá, em engenharia de alimentos. E basicamente, aí, enfim, eu tive minha carreira, comecei como engenheiro na Tetra Pak, que é aquela envasadora, né? É uma multinacional sueca de envase, enfim. É uma das poucas marcas business to business que as pessoas reconhecem porque fazem um puta de um bom trabalho de marketing também. Aí eu tive uma formação, segui na minha carreira como executivo, fui trainee da American Express, depois eu fui trabalhar na American Online, naquele momento que a American Online estava construindo o maior grupo de mídia do mundo, que era muito legal, era meio como trabalhar, sei lá, na SpaceX hoje. Naquele momento em que a internet era o admirável mundo novo, sabe? E aí eu tava... Minha engenharia, ela é muito importante para formar a minha maneira de enxergar o mundo pela primeira vez, porque depois eu fui me especializar em humanas. Aí eu fiz jornalismo internacional e político e depois eu fiz mestrado e doutorado em ciência política. Mas a minha formação e minha maneira como eu abordo meus negócios hoje... Depois eu fui demitido, né? Só para terminar o breve resumo. Que acontece na vida de todo mundo, né? Levar um pé na bunda. E aí, como eu estava trabalhando na American Online e eu estava muito anabolizada, minha carreira estava muito anabolizada naquele momento, eu não tinha como encontrar um outro emprego se não fosse dando 3, 4 passos atrás. O que para a carreira de qualquer executivo que se pretende um dia ser CEO ou, sei lá, vice-presidente, era para esse caminho que eu estava apontando, que seria uma fratura na sua narrativa do currículo. Aí, depois de ter conversado com 2 ou 3 recrutadores que falavam para mim que eu era super qualificado para a vaga que eu estava procurando, almejando, eu contratei uma consultora que falou: olha, eu que fosse você abriria o seu negócio porque o seu negócio não vai dar certo e é muito provável que o negócio que você abra não dê certo no Brasil, por questões que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, abre o seu negócio porque pelo menos você vai ter, dentro da tua narrativa de currículo, você vai ter experimentado as dores do empreendedor ou do empresário que um dia também foi empreendedor, né? Pra gente não confundir os papéis de empreendedor e empresário. Então, aí ele vai olhar para você e vai falar: bom, pelo menos você sabe de quais dores me acometem todos os dias. E aí eu fui trabalhar na American Online, aí eu fui demitido e eu comecei a abrir lugares aqui em São Paulo. Eu sou argentino. Sempre tentando responder a minha pergunta, que é a pergunta que eu tenho de fundo, que é o que é ser paulistano. Então eu sempre encontrava lugares que estavam abandonados na cidade, lugares que foram importantes para outras gerações de paulistanos, e tentava trazer esses lugares para o presente, injetando conteúdo contemporâneo. Então todos os lugares que eu abri até hoje foram inaugurados entre a década de 11, que é 1911, né, década de 10, ali que foi o começo da década de 20, que foi o Teatro Municipal. Aí eu tenho um bar chamado Bar dos Arcos, e vão até década de 50, eu pego cinema abandonado, cartões postais da década de 30 e 40, que foram abandonados também, como Mirante 9 de Julho, o Riviera, que é da década de 1942, fui para o Belas Artes, que também é da década de 60. Então todos esses lugares, eles falam um pouco para mim sobre o que é São Paulo. E a gente vive numa cidade muito bizarra, né? São Paulo é uma cidade muito particular. A gente não tem, acho que mesmo aqui, nesse espaço, a gente não conseguiria assistir o pôr do sol. São Paulo não é uma cidade com pôr do sol. É uma cidade de ângulo reto. Aqui tem, ele se põe ali. Mas é você porque... vê.
Então, mas esse lugar aqui é muito E privilegiado. aí, vou confessar, o objetivo disso aqui hoje era te mostrar o pôr do sol visto do coração da Faria Lima, Largo da Batata, em cima, que nasceu um prédio na frente que ele tampa, e tem outro prédio que tampa, mas nessa época do ano ele se põe exatamente ali no fundo do Rio Pinheiros ali. Então... Mas eu concordo com você, isso eu sinto falta muito em São Paulo. Não tem horizonte, é uma cidade sem horizonte, a gente vive na sombra, é completamente artificial. Eu fico muito encanado com isso, assim, porque você olha para qualquer lado em São Paulo, você só vai ver ângulo reto, que é uma coisa que só o engenheiro vai perceber. Você não vê curva por todos os lados onde você olhe, e o ângulo reto é a forma mais humana. Na natureza você não vai encontrar ângulo reto, né? Então você olha para você vê aresta em todos os lugares onde o teu olhar cai em São Paulo, você vai ver aresta em ângulo reto. É uma cidade que não é feita de paisagem, porque quem vem procurando paisagem ou contato com a natureza vai se decepcionar muito. São Paulo é uma cidade completamente artificial e é uma cidade de engenheiros, né? Essa cidade não existiria sem os engenheiros. Exatamente. Aí você tem ela é uma cidade construída. Exatamente. Artificialmente construída. Só que a gente, como engenheiro, já entrando no nosso papo falando sobre engenharia, a gente se esquece. Às vezes a faculdade nos forma pra gente... É mais ou menos como o médico que olha pro corpo humano como uma máquina e que se esquece que ali dentro aquele corpo é ocupado por uma alma. A gente se esquece que as nossas arquiteturas ou as nossas edificações elas vão ser ocupadas por humanos. Muitas vezes a gente só tem um olhar técnico para a construção. E a gente não é ensinado a olhar qual que é a função social daquele espaço. Como que ele vai ser ocupado? Como que ele vai ser fruído? Porque qualquer espaço, e São Paulo é uma cidade de espaços, faz a história. Por que para mim é importante recuperar um cinema abandonado? Lá o Cine Ipiranga, que eu tenho um projeto para ele. Porque foi ali que a nossa história se montou. Nossa, a gente não tem praça, a gente não tem espaço público, a gente só tem espaço privativo. E aí, desculpa interromper, e fica à vontade. A ideia é a gente explorar muito isso. Você já entrou numa linha que eu conversei com o Raul Justilores esses dias. Sei, sou fã dele. Exatamente. Ele bate muito nessa tecla. A gente tem um problema que ele é causado pela engenharia, né? Que, como você disse, é uma cidade construída. Só que a solução passa por bons projetos, né? De você ocupar melhor a cidade, você ter um plano diretor para a cidade, você não ter um plano diretor para o mercado imobiliário, né? Que vise um segmento só. E como a gente estava conversando, nada contra você ter lucro. Faz parte aí do novo capitalismo, que você bate muito, você também pode falar um pouquinho, mas a gente tem no mundo, e você consegue caçar em São Paulo projetos legais, no sentido de você oferecer para a cidade coisas bacanas, né? O fato é que é o seguinte, o problema não é causado pela falta de planejamento, o problema é causado por um capitalismo que quer extrair o máximo no menor tempo. E o que valoriza um espaço é gente, é fluxo. Você injeta fluxo de vida num lugar, imediatamente o preço por metro quadrado, se você quiser falar de construção civil, aumenta. Eu, por exemplo, sou ponta de lança para a indústria imobiliária. Eu pego uma região que está desativada ou que não está recebendo um fluxo, porque não existe revitalização, né? Todo lugar tem vida. Mas eu levo um fluxo de classe média ou de elite, imediatamente o preço do metro quadrado se inflaciona. Você leva para o Baixo Augusto ali todos os segmentos da sociedade de São Paulo. E aí, consequentemente, o mercado imobiliário ele enxerga e fala, pronto, nós vamos para lá. Aí quando você percebe, o Raul fala muito sobre como a gente tem que abrir os lugares para a cidade e não fechá-los como se eles fossem castelos feudais. Exatamente. Então, a partir do momento que você usa as lojas, um exemplo que ele usa muito bem é aquele teatro que existe na frente do Conjunto Nacional, com seu café e tudo mais. Que por mais que seja elitizado, ele permite um fluxo de entrada e de saída de gente que por si só traz mais segurança. E o fato de ser elitizado é uma outra discussão, né? Você ter uma coisa legal para a cidade, você já está num caminho que está muito à frente disso que a gente está vendo aqui. Sem querer criticar, mas aqui a gente tem
um prédio aqui que, sim, poderia oferecer muito mais para a cidade, né? E a gente tem um monte de iniciativas como essa. É porque, na verdade, a gente faz esses prédios, eles são voltados para dentro, eles não falam para fora, mas é muito louco. Porque você percebe que a arquitetura, ela influencia inclusive ela influencia em todos os aspectos da nossa psique, inclusive da nossa cidadania. O que eu quero falar com isso? Quando a gente, por exemplo, vê esse desmanche dos cinemas de rua, ali na década de 60, 70 e 80, que primeiro eles vão parar na Paulista e depois eles vão para o shopping center, como você perde essa porosidade com a cidade, você começa a... Um shopping center não é um espaço público. O que acontece? Você se lembra do drama que tinha, tinha até um nome esse fenômeno, agora eu me esqueci, que gente que vinha das periferias ocupava o shopping center, né? Aquela legião de jovens da periferia. O rolezinho. Isso causava um curto-circuito. Lógico. Porque o espaço público é o espaço da negociação. Por isso que a gente tem no Rio de Janeiro uma situação que é completamente diferente da nossa. Na verdade, a nossa periferia ela está apartada do centro. Ela pode visitar o centro enquanto serviçal, mas ela não pode ocupar o centro. Se bem que o centro da cidade ele é bem democratizado, enfim, tem moradia pública, ocupações. Do centro, né? É. Agora, na praia, por exemplo, essa negociação é constante e a tensão também é constante. E a corda está esticando. E a corda estica. Então, quando você tem uma cidade que é mais porosa para o espaço público, você tem a negociação e nessa negociação você, com sorte, desenvolve a tolerância e uma ideia de cidade maior do que aquela que a gente fica encastelado no condomínio ou no shopping center, que é o que acontece em São Paulo. Não, isso realmente, a gente chegou num ponto que vale a conversa, vale o debate, eu gosto desse encontro de ideias, porque realmente eu vejo, nunca se teve tanta desigualdade social, né? Pós-pandemia piorou, porque há um fenômeno em curso, infelizmente, e ao meu ver, de ordem econômica, onde a gente tem um problema grave de crise institucional, onde a gente tem eu acho que está muito próximo da ruptura, para falar muito a verdade. Mas acho que essa ruptura já aconteceu, é que a gente acredita na ruptura como se ela fosse um evento cataclísmico, sabe? Um evento de fratura. E a fratura acontece também por exaustão, como na engenharia. Exatamente. Ela vai, paulatinamente, aquilo vai perdendo a sua estrutura, vai se arrebentando, ela já não tem a capacidade. E redução de desigualdade social não é uma pauta da esquerda. Não. Esse não é um assunto de comunista e tudo mais. Eu, pelo menos, acredito o seguinte: se eu tenho uma filha de 9 anos, né, e se eu preciso me transportar de um lado a outro, fechado num carro blindado, morando num condomínio à prova de balas e com medo do outro o tempo inteiro, isso não é uma vida, para mim. Pensar na desigualdade social, ainda que seja a longo prazo, com ações imediatas agora, é pensar no bem-estar de uma cidade inteira, entendeu? Sim. Por isso que a gente precisa, a pauta da desigualdade social precisa estar em tudo que a gente faz. Sim, pegando o gancho de desigualdade social, Facundo, eu acho que a gente tem uma questão que a mobilidade social no Brasil é muito difícil. Impossível, quase. Exatamente. Quem consegue romper a barreira do CEP, né? Porque a gente tem aqui hoje, onde você nasce determina o seu caminho. Que é o que a gente estava falando. Periferia, você nasceu na periferia, parece que a pessoa que nasceu na periferia está num trilho que para ela romper, para ela conseguir a mobilidade social é muito difícil, tendo em vista que a educação ela é uma coisa, a boa educação ela é elitizada, né? E aí acho que onde entra uma coisa que se conecta muito aqui conosco, né? Eu ainda vejo bons exemplos e exemplos legais que essas histórias elas precisam ser contadas, mas a engenharia ainda dá a mobilidade social, porque ele é um curso hoje que eu não vejo ele elitizado na forma como outros cursos que te proporcionam, tipo, não é que nem medicina. Tipo, hoje você tem engenharia acessível e boa engenharia, o curso. É claro que a gente ainda está na mesma discussão, mobilidade social ela é quase impossível, né? Mas eu conheço muita história bacana disso. Não quer dizer que a gente não precise discutir o problema estrutural, que ele é muito maior do que isso que a gente está falando aqui. Não tenha dúvida disso. Mas eu vejo a engenharia
a engenharia ainda te dá bons exemplos de mobilidade social pelo Estado, que é um lugar onde eu conheço e converso com pessoas, né? E aí hoje minha função, além da finalidade que a lei me impõe, que é fiscalizar o exercício profissional, eu consigo auxiliar muito em processos de capacitação, né? Para esse pessoal que já fez engenharia. Então eu já pego a pessoa que já passou por isso, vamos dizer assim, né? Eu não consigo ir lá na base, no início e na educação básica e mudar. Gostaria muito de poder auxiliar nisso. Mas eu já pego a pessoa formada e às vezes ela, mesmo ela tendo a graduação, ela ainda tem uma dificuldade muito grande de se posicionar em mercado. Uhum. E aí fruto de vários fatores. O mercado ele exige hoje um profissional muito experiente, né, muito capacitado. As instituições de ensino hoje não entregam esse profissional. Exigem do profissional uma cabeça empreendedora, inovadora, e a instituição de ensino está com as diretrizes curriculares estacionadas ali há anos atrás, né? Então hoje a gente consegue fornecer alguma coisa, e isso é uma lacuna, é um buraco, é uma necessidade. Essas pessoas hoje que estão acompanhando esse podcast, né, que vão acompanhar, elas precisam disso. Como que você enxerga primeiro, essa disrupção que está acontecendo hoje de antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia? Você tem N histórias. E como você enxerga essa possibilidade de mobilidade social? Aonde? Cara, assim, é interessante o que você está falando, porque eu tenho uma certa divergência de olhar. Por exemplo, o que te faz engenheiro? Engenheiro não se finge. Você pode fingir ser um advogado, eventualmente você pode até fingir ser um médico, mas você não consegue fingir ser um engenheiro. Um bom engenheiro você não finge. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque para você ser um engenheiro, para você definir que você vai querer ser engenheiro, você precisa, por exemplo, o que me fez engenheiro? Foi um professor de matemática, o Renatão, que dava aula de matemática no Mackenzie, e ele ensinava a matemática de um jeito doce, não era de um jeito impositivo, me fazendo decorar a fórmula de Bhaskara e enfiando as fórmulas goela abaixo. Ele me ensinava, ele tinha um discurso lindo sobre a matemática, ele falava que era a linguagem da vida. Era a linguagem com a qual a natureza, era uma língua franca da natureza, a linguagem com a qual a natureza se comunicava com a gente, e como a gente conseguia se comunicar com a natureza. Era curiosidade. Não dá para você ser engenheiro se você não estiver curioso com relação a como o mundo funciona. O que determina a tua relação com o mundo é a curiosidade. Então, se você não tem uma certa familiaridade com as ciências naturais, as exatas, quando pequeno, e se você não tem o estímulo a explorar o mundo, você não vai conseguir ser engenheiro. E essas habilidades dificilmente você vai encontrar numa educação pública, porque ela você precisa de um profissional estimulado de alguma forma a transformar a vida das pessoas, ensinar fora da cartilha. Sim. Então, cara, o acesso, os engenheiros, ninguém nasce, você vai pergunta para qualquer criança, o que você quer ser na vida? Eu quero ser engenheiro. Quantas vezes você ouviu isso? Nenhuma. Nunca você vai ouvir uma criança falar, não. Eu mesmo fui tomar essa decisão, tipo, no terceiro colegial. Normalmente você toma essa decisão por uma relação, eu tomei a decisão de ser engenheiro por uma questão de mobilidade social. Eu queria fazer arquitetura e um belo dia meu pai virou para mim e falou assim, filho, se você for fazer arquitetura, provavelmente você não vai conseguir botar o feijão no prato da tua família. Vai fazer engenharia. E vai fazer engenharia de alimentos, porque não vai faltar humano para se alimentar nesse mundo. Profissão do futuro, você fala. Ele falava, profissão do futuro. Não vai faltar humano para se alimentar nesse mundo. Mas a engenharia, ela me deu um diagrama de visão de mundo. Eu consigo, hoje em dia, por exemplo, se não fosse o engenheiro que um dia eu fui, e que eu ainda sou, porque meu cérebro foi formado pela engenharia, eu não teria uma abordagem de problema. E o que o engenheiro faz é resolver problema. Se o engenheiro não está resolvendo problema, ele não é engenheiro. Então, hoje em dia, quando tem problema para resolver, eu sou muito mais pragmático, eu tento encontrar uma solução mais elegante, mais rápida. Sim. Depois eu fui complementar a minha formação como engenheiro estudando as humanas. Mas ninguém consegue fazer o caminho contrário também. Você não vê alguém formado em filosofia falando, agora eu quero ser engenheiro. Eu confessar que eu fiz 1 ano e meio de direito, né, depois da formação. Para mim é bizarro, é muito difícil.
a subjetividade, ela, pra mim, ela é quase uma parede, né? Então, mas a subjetividade, aí é que tá. A gente volta pra história que eu tava falando. Mas eu gosto. Mas a gente só lida com gente. A gente nunca vai lidar com um prédio. É muito louco, porque quando eu entro numa arquitetura que tá abandonada, e olha, eu não sou um cara, eu sou agnóstico. Então eu não tenho nenhuma estrutura religiosa ou nenhuma crença. Eu tenho fé, mas eu não tenho onde depositar essa fé. Eu deposito minha fé no átomo. Eu nunca vi um átomo na minha vida, então eu acredito que o átomo existe, porque funciona. Exato. E aí, eu entro na arquitetura e eu tento sempre levar em conta a subjetividade de quem vai ocupar aquele espaço. A gente descola. E essa é uma coisa que a escola fez com a nossa formação e que é muito daninha. Acreditar que a vida é composta de ciências naturais, exatas, humanas e biológicas. Tá tudo cruzado, tudo atravessado por aspectos de cada uma desses corpos, né? Então... Você bate muito nessa tecla no livro também, que você costuma ficar nos espaços que você está ali estudando para ser um futuro empreendimento seu, conversando com o espaço, né? Imaginando a vida naqueles espaços, como eles serão ocupados por pessoas. Fazendo uma analogia hoje com o mundo corporativo, né? É claro que a gente tem já muita bandeira falando de soft skills, de trabalho em equipe, de humanização, mas eu vejo muito pouco ainda nos ambientes corporativos. E aí eu acho que é interessante isso para essa molecada que hoje está estudando engenharia, que vem nessa formação ainda corporativa, fria, né? Essa sensibilidade, assim, que no final, por mais que você esteja num curso onde vai te dar um raciocínio lógico, é um curso de exatas, você lidar com pessoas, saber lidar com pessoas, saber ocupar espaços, a empatia, né? O trabalho em equipe, são necessidades hoje que a gente tem e é muito difícil você encontrar material humano com essas características hoje, né? Então, acho que isso, não sei se você consegue compartilhar na formação, como você contrata as pessoas, o que você espera dessas pessoas. Cara, assim, sendo muito sincero, se um engenheiro que sai hoje da universidade, ele acredita que ele vai ter carreira por muito tempo, eu sinto lhe informar que você já sai obsoleto. Porque em algum momento, inteligências artificiais, softwares, cloud computing, o que quer que você seja de emergência de tecnologia, vai fazer o trampo de um engenheiro. Tecnicamente falando, esse trampo ele vai ser feito... Era muito diferente. Eu fiz desenho técnico na régua, né? No paquímetro. Hoje em dia eu não precisaria de nada disso para fazer um projeto. Eu tenho software. Esquece, exatamente. Então, o que o engenheiro ele tem de diferencial de qualquer outra pessoa? Uma capacidade analítica de problema. O cérebro, a engenharia não é uma profissão, ela é uma ferramenta. E aí essa maneira de você pensar e enxergar o mundo é que é importante. Porque o que não falta de nesse mundo é problema para ser resolvido. Esse mundo está muito imperfeito, né? Então, o cara sai da engenharia achando que ele está... já fiz a minha universidade, já fiz a minha faculdade, já estou com a minha formação, cadê meu emprego agora? Fiz 5 anos aqui em engenharia, eu quero meu emprego, né? E não é bem assim, porque o emprego ele está escasseando e vai escassear cada vez mais. Então... essa adaptação, né, que você está batendo, que eu acho que é interessante você bater, exatamente, essa linha, que é o que a pessoa quer saber, realmente. Tá, Facundo, que eu preciso ser para eu me encaixar nesse mundo que está diferente? Você precisa ser o mais humano possível. Quanto mais humano, menos frágil você vai estar a qualquer tipo de evolução tecnológica. Eu saí da engenharia, e a engenharia de uma determinada maneira emburrece, né? Porque eu fiquei estudando 5 anos, θ, x, w, y... Lambda. Eu não li durante 5 anos, porque ela exigia tanto de mim, do ponto de vista intelectual, assim, de estudar para as matérias, existência dos materiais 8. Você fica bitolado naquilo ali, você fica né? bitolado. Derivada, integral. E aí você sai de lá e você não consegue... Eu me sentia burro quando eu ia travar uma conversa com um jornalista, por exemplo. Apesar de ter um cérebro equipado com a mesma potência do meu interlocutor, eu não tinha um arcabouço para conseguir trocar ideia, entendeu? Eu só conseguia ser amigo de engenheiro.
E aí eu falei, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou estudar. Eu fui na PUC, eu nunca vou me esquecer disso. E eu achava antropologia chique pra caramba. Eu falava, nossa, antropologia deve ser tão chique, né? O que fala sobre antropologia? Eu comecei a cursar como aluno, como optativa, né? Como aluno livre, a antropologia. E aí eu falei, nossa, porque as exatas, especialmente a engenharia, ela tem uma margem muito pequena para dúvida, né? Você tem uma margem a tua margem é muito pequena para dúvida. Seu delta ali, para falar em linguagem de engenheiro, é muito, muito pequeno. E a vida é só delta, é só variação. Não existe 1 e 0. Então, para você ser completo, é importante você saber que a gente está trabalhando com coisas tangíveis, físicas, materiais, que elas precisam da certeza, da segurança, mas ao mesmo tempo que ela vai ser ocupada por subjetividades. E nesse sentido você fica completo como profissional. Entender que às vezes você faz determinadas escolhas de projeto podem literalmente influenciar a vida das pessoas que vão ocupar aquele espaço. Sabe, é muito interessante assim a gente ter uma visão um pouco mais holística sobre os projetos. Eu não tenho dúvida, ainda mais nesse momento que a gente vive, né? E aí, falando um pouquinho pro pessoal, os que te conhecem sabem, os que não te conhecem, o Facundo é uma mente brilhante, né? Eu, particularmente, ainda mais depois de ter lido o livro, acho assim, muito interessante a maneira como você enxerga as coisas em um momento onde as trilhas corporativas elas são muito bem estabelecidas, as trilhas de sucesso. E aí você falando disso dos deltas, das variações das subjetividades, a gente tem... Você é um cara que você é contrário, e você me corrija, viu? Você está em casa, lembrando. Você é contrário ao business plan, né? Justamente por causa disso. Eu tenho todos os meus problemas também com modelos e planos de negócio que são pré-estabelecidos e engessados antes do negócio. Eu me considero empreendedor também e você consegue traduzir muito empreendedorismo em palavras, que é muito o que eu acredito, mas a variação ela faz parte de todo o negócio. É impossível você prever todas as variações, né? E hoje as boas práticas do empreendedorismo, segundo o mercado, não segundo o que eu acredito, elas falam que você precisa ter um business plan, tem que ter tudo pronto. Público-alvo, que eu também acho uma maior besteira. Tudo isso pronto antes do negócio acontecer. Aí quando o negócio starta, realmente é onde você percebe que tudo que você fez, realmente, se você conseguiu prever 5%, você está numa margem de sucesso muito grande, porque você foi muito bem sucedido em todo esse tempo que você perdeu antes, né? Então, esse modelo de pensamento seu, que eu acho muito interessante, muito disruptivo para os dias de hoje, né? Você pega todas as capacitações corporativas que tem, elas pregam isso como uma religião, né? Acho bacana você compartilhar isso, porque às vezes aquele cara que está com aquela ideia, que quer empreender, ele acha que ele precisa trilhar todo esse caminho antes de colocar a ideia dele em pé, né? Bem da verdade, eu não sou... No livro eu sou bem mais... Depois eu suavizei um pouco esse meu ponto de vista. Não é que eu sou contrário ao business plan, eu acho que ele é uma ferramenta útil. O que eu sou radicalmente contra é você montar um plano de negócio sem antes saber o que você vai montar. Porque tem muita gente que fala, não, eu vou montar um café, aí o meu café vai ter tantos lugares, aí ele vai ter um ticket médio de tanto, aí ele vai atender tantas pessoas por mês, aí o meu aluguel vai ser tanto, tudo hipotético. E a pessoa não se pergunta, tá, mas por que você está montando um café? Que problema que você está resolvendo? Quem que é essa pessoa com quem você quer falar? Porque a gente idealiza público-alvo por normalmente recorte socioeconômico. Classe B+, A-, A+, que seja. Mas hoje não dá para fazer esse recorte socioeconômico acreditando que as pessoas vão funcionar por bloco, porque a elite não é homogênea. Você vai direcionar essas pessoas. Né? Uma pessoa de classe B+, não é, pessoas de classe B+, não pensam necessariamente da mesma maneira ou nem gostam das mesmas coisas. Hoje, por exemplo, classe social e gosto estão descolados. Tem gente que não tem grana, mas que tem muito bom gosto, porque existe muita coisa acessível ou de graça ou muito próxima disso. São Paulo oferece muito isso. A internet fornece, né? Também. Você consegue acessar quase tudo se você souber googar. Até respondendo uma pergunta que você fez, o que eu procuro quando eu estou contratando? Eu procuro uma pessoa curiosa que saiba googar.
Se você for curioso, saber googar, e se você teve uma formação que te possibilite articular informação, você faz qualquer coisa hoje em dia. E a curiosidade, né? E curiosidade, não saber e não desistir diante do primeiro obstáculo, e diante do primeiro não saber como contornar e construir. Que aí entra aquela questão, a característica da pessoa não pode se acomodar, não pode ser preguiçosa, né? Não adianta você ser curioso e não ter força de Engenheiro não é. Tem. Deve ter, mas se o cara, mesmo que ele frequente que ele passe por uma faculdade de um nível, tido pelo mercado como nível baixo, cara, como que você consegue se formar engenheiro sem um mínimo de esforço? Você precisa, não tem como, não tem como fake it, entendeu? Falsificar isso. Não, se alguma coisa tem que ter se esforçado. Exatamente. Mas realmente, e tem uma outra situação que é muito interessante também, gostaria que você compartilhasse. Como você enxerga a diferença entre o empreendedor e o empresário, né? Uhum. Que você diferencia ali é muito doido, porque a gente confunde muito as duas coisas. Muito. E o empresário, dá para fazer essa comparação tipo física quântica e física clássica, sabe? São são ferramentais completamente distintos para abordagem de problema. Quando você tem um negócio estabelecido, as ferramentas que você usa para administração desse negócio ou estão dadas pela contabilidade ou pela lei. Você tem parâmetros muito claros e boas práticas de administração de negócio. Isso é uma ciência. Se estuda 4 anos, você vai lá, tira o diploma de administrador de empresas. Muitas vezes se descola um pouco da realidade, mas você tem um conjunto de normas, de técnicas, de leis que te parametrizam a administração. O empreendedorismo, para mim, é toda essa praxis que antecede a abertura do negócio. É ali que você é empreendedor. Um é sedentário, o outro é nômade, um é intuitivo, o outro é pragmático, um é exatas e o outro é humanas. Uma coisa que a vida me ensinou é que você não tem empresa que foi mal concebida que você conserte com a administração. Não tem, alguns erros eles estão por design, por projeto. Um erro de design que está ali na concepção do projeto, ele vai gerar um custo muito alto de manutenção, né? Qualquer engenheiro sabe disso. Então tem muita coisa que é mal concebida. Quando é mal concebido, por que é mal concebido? Porque a gente não investe tempo planejando o nosso negócio. Quando eu estou montando um negócio, por exemplo, eu estou montando um negócio agora em São Paulo, ele envolve uma investigação de anos, às vezes, que desemboca naquele negócio. Eu não vou criar um negócio por criar um negócio, eu vou resolver um problema. Isso é bacana. E é muito difícil quando você está realmente resolvendo um problema legítimo, que está conectado na cultura do seu tempo, que a pandemia, por exemplo, representa uma fratura na cultura. Se impactou os humanos, impactou a cultura. Se impactou a cultura, novos problemas emergiram. Se novos problemas emergiram, novas soluções precisam ser propostas. Se você cria um negócio que é uma solução a um problema que emergiu de uma fratura cultural, esse negócio vai dar certo. É muito pouco provável que ele não dê certo, entendeu? Mas isso envolve uma investigação profunda. E se perguntar, e não é que assim que você tem que ser um filósofo para chegar nessa investigação, é se perguntar por que raios esse negócio precisa existir? O que eu estou fazendo? Que tipo de problema eu estou resolvendo? Se eu estou montando um café, eu posso estar falando que o problema que eu estou resolvendo eu estou criando o melhor café ou o líquido ou o sumo de um determinado grão que vai estimular a produtividade das pessoas. Essa seria a abordagem científica. Um café nada mais é que um veículo de uma molécula chamada cafeína, uma molécula que está presente na cafeína e que vai estimular o cérebro humano e que vai permitir a produtividade, a melhor performance do humano. Essa é uma abordagem científica. Só que um café, ele também é um local de reunião de humanos. Então, às vezes você tem um café porque as pessoas precisam se conectar com os outros, porque elas precisam produzir, elas precisam de um lugar para produção. Então, o café não é simplesmente um café. Essa abordagem que é mais holística, que permite um olhar 360 em cima de um problema, é a minha abordagem quando eu estou montando um negócio. Isso exige uma investigação histórica, sensibilidade conceitual, chamar outras pessoas para conceber o negócio junto com você. E esse é o campo do empreendedorismo.
todas essas investigações, essas perguntas, cada negócio que antes de eu pegar a chave do meu negócio, eu sei exatamente o que eu vou fazer com ele. As linhas estão dadas. Porque o empreendedor, ele não é muito diferente de um diretor de cinema. Por mais pretensioso que isso possa parecer, eu acredito nesse empreendedorismo hoje, que é um veículo para você se expressar. É muito louco, porque a gente tem aqui no Brasil 2 visões macro de empreendedorismo. Você tem uma visão mais neoliberal, que é o empreendedorismo da startup, do unicórnio. Dinheiro como produto final, vamos dizer assim. Quanto de dinheiro esse negócio vai me dar? Esse é um empreendedorismo visto pela lente do Elon Musk, dos bilionários, né? Que a gente tem como referência desse empreendedorismo visto pelo olhar neoliberal. Que tem a sua gramática própria dos VCs, do seed money, dos fundos de investimento, do IPO e assim sucessivamente, dos que founders. São os objetivos, né? Ele é pautado por isso. E ele é fechado num circuito. E aí você tem o empreendedorismo pelo olhar da esquerda, que é o empreendedorismo social, sustentável, Hakuna Matata, não pode fazer lucro. Jesuítico, exatamente. Você tem esses 2 grandes blocos. Só que aí que está o ponto. Você ganhou dinheiro ou você está fora desse grupo? Ganhar dinheiro é pressuposto inicial. É. Não vem falando de propósito para cima de mim se você não está pagando o teu jantar. Entendeu? Se você não tem onde cair duro, não vem me falar de propósito. Então, tudo bem, eu já tenho o dinheiro, o lucro, é o fundamento de qualquer negócio. Não tem sentido você trabalhar, se esfalfar, se arriscar, se você não for ter uma recompensa financeira. E a nossa liberdade, a nossa felicidade dentro do diagrama do capitalismo é condicionada pelo dinheiro. Sim. Né? Não vamos romantizar a pobreza. Exatamente. Mas tem outros atributos, outras satisfações que vêm também depois que você tem o mínimo. Que é tipo você ter orgulho do que você faz, você deixar um impacto, você deixar um legado, você conseguir trabalhar o suficiente para ver a sua filha crescer, você impactar a vida de outras pessoas. Ter pessoas envolvidas num projeto que também acreditam no mesmo objetivo. Formar uma comunidade, ser respeitado pelos seus pares. Todos esses atributos, eles são capital político, capital social, capital histórico, aí você coloca o nome que você quiser. Que na somatória, para mim, são tão importantes quanto o capital financeiro aqui em cima. Então, eu acho que nesse capitalismo de brecha, assim, que atravessa esses 2 grandes paradigmas, você leva em cômputo outros tipos de ganho que não apenas o ganho financeiro. E isso é, para mim, a base fundamental do tipo de capitalismo, do tipo de empreendimento que a gente tem que colocar para fora. É o que te faz acordar cedo e procurar outro negócio para fazer. Eu ganho muito dinheiro com os meus negócios são muito lucrativos, mas isso não é o que me faz levantar de manhã. Conhecendo um pouquinho aí da sua história, dá para perceber isso, que você não acredita no negócio para gerar dinheiro. Você acredita no negócio como um propósito, como um espelho seu ali do que você acredita. E por incrível que pareça, eles ficam ainda mais lucrativos porque eu penso assim. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu acredito muito nisso. Isso também é uma estratégia para ganhar dinheiro. Lógico. Mas para eu ganhar dinheiro, o dinheiro é como uma partícula na física quântica. Se você olha para ele, você deforma a sua... Gente que persegue muito dinheiro, dinheiro escapa. Impressionante. Isso você vai aprender com qualquer bilionário. Qualquer bilionário, ele está voltado para a resolução de um problema. Ele está... A maneira de abordagem nunca é só sobre dinheiro. Porque o dinheiro não... Ele é importante quando você... O dinheiro é tão importante quanto o ar quando você não tem dinheiro. Quando você já tem dinheiro, você fica procurando causas secundárias. Ou então você vai ficar permanentemente infeliz. Exatamente. Porque você imagina, quando você chega em um nível de monetização pessoal ali, para você acordar cedo, motivado, para ir fazer alguma coisa, você não está fazendo aquilo por grana mais. Você está fazendo realmente porque tem outros propósitos, outros objetivos que você acredita em outras coisas. E aí você defende muito, né, um novo modelo de capital. Defende não, você fala muito a respeito de um novo modelo que você acredita, que eu acredito. É muito bacana você falar até para esse pessoal que está vindo, que essa geração nova é uma geração hoje que ela tem uma característica diferente das gerações anteriores, né? Você não pega mais o cara aqui para trabalhar com você com um salário bom. E eu falando por
por ser uma pessoa que também contrata muito, né? Que tento formar boas equipes, tento compartilhar um pouquinho do que dá para construir aqui à frente do conselho, como que dá para mudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, impactar desde a formação lá do futuro engenheiro até o cara que já está precisando de uma atualização profissional. E eu tento vender muito isso para essas pessoas que vieram trabalhar aqui. A gente tem uma série delas aqui com a gente hoje. Sim, eu tento vender o problema. Eu falo, ó, aqui é o lugar onde você vai mais ter problema no mundo. Dificilmente. O CREA, o conselho, né, pelo potencial que tem, pela característica, se você for pegar as revistas, é as 100 melhores empresas para trabalhar. Tipo, se a pessoa está procurando isso, eu dou um abraço, obrigado por ter participado do processo aqui, mas não é aqui que você vai trabalhar. Aqui a gente tem muita Aqui coisa. você vai ser miserável. Aqui você veio pelo problema, você não vem pela lista das melhores empresas para trabalhar. Então esse Bem-vindo modelo... ao inferno. Aqui não tem jeito, realmente. Aqui vira uma centralização de problemas que qualquer engenheiro ou futuro profissional, ou agrônomo, ou tecnólogo, ou profissionais da geociências, qualquer problema que ele tem na vida dele, provavelmente ele acha que o CREA pode ser um ponto de apoio, mesmo tendo a finalidade bem estabelecida ali. Mas esse é o tipo de coisa que eu gosto, porque me força a tentar achar uma solução, mesmo eu tendo esse engessamento legal, isso aqui é uma autarquia federal, mas a tentar, por alguma maneira, gerar alguma entrega para poder atender ali, nem que seja um pedaço do problema dele. Mas voltando, né? Você tem essa ideia, esse modelo que algumas pessoas defendem, desse capitalismo nesse formato novo, mas com uma característica diferente desse capitalismo que está posto hoje aqui. Queria que você também falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente precisa disseminar essa ideia, porque eu acredito que é um caminho interessante para as coisas mudarem, ou começarem a mudar. É muito louco, porque enquanto eu era engenheiro, eu acreditava que o engenheiro não tem criatividade, um osso criativo dentro de si. Que engenheiro e criatividade não se misturam. Né? A gente tem essa coisa, não, eu como engenheiro, mas eu não posso, não, eu sou engenheiro. Engenheiro não tem criação. E eu fui quase treinado a me julgar ou me ver como uma pessoa que não era criativa. Quando alguém fala até hoje, não, você é criativo, eu falo, não, eu não sou criativo. Porque eu fui adestrado a não acreditar que eu não era criativo. Adestrado mesmo, né? Porque você não seja criativo, porque você tem uma maneira, algumas maneiras de resolver um problema. Não vai ser muito criativo, não, porque senão o prédio cai. Não tem ideias, né? Pelo amor de Deus, eu tenho pavor de ideia às vezes, mas eu gosto. E aí é muito doido, porque você pode até não ser criativo, ou você não se achar criativo. Mas a criatividade nada mais é do que uma articulação de energias que estão à sua volta, fechadas na direção de um problema. Pô, como que o engenheiro não vai ser criativo? Você vai resolver um problema, você tem N maneiras de resolver um problema. Tem diversas maneiras. Às vezes você gasta mais energia no problema do que o problema despende. Merece. Né? Mas você tem as soluções que são menos elegantes, as mais elegantes, aquelas soluções que economizam várias etapas de processo. A gente aborda normalmente problemas complexos, né? Então, quando a gente vai montar um negócio, o negócio vai ser tanto mais... Hoje em dia as pessoas elas não estão interessadas somente em comprar um produto. Mesmo se você está comprando, sei lá, um material agrícola, qualquer coisa que seja, que não tenha valor no sentido de... você não está lidando com o cliente final, mas as pessoas estão procurando comprar histórias. Elas estão pensando em comprar narrativas. Elas estão procurando sempre se aperfeiçoarem, ou elas não estão preocupadas com o produto, elas estão interessadas sempre em si mesmas. Elas estão sempre voltadas, com os olhos voltados para dentro. Então o teu produto nada mais é do que um serviço, um veículo para que essas pessoas comecem a se auto-aperfeiçoar ou se potencializar, ou, como falam na indústria, que sejam as melhores versões de si mesmas, enfim. E para isso você precisa saber contar história. Então qualquer profissional hoje, ele precisa ser um contador de história. É muito louco, porque hoje em dia você, antes de ser contratado, você olha para o currículo do cara, mas você vai também olhar para o Instagram ou para o LinkedIn da pessoa e vê, e aí, o que te compõe, o que te forma? Não importa mais se você é um cara ultra técnico, competente, mas
um completo se é completamente incapaz de lidar com outros humanos. E a figura do engenheiro tímido, insociável ou com medo das outras pessoas, que tinha apenas familiaridade com máquinas, essa figura não existe mais. Não cabe mais. Não cabe mais. Então a engenharia é foda, porque ela te dá uma maneira de você enxergar o mundo do que poucos vão ter. Qualquer engenheiro, eu me sinto muito seguro quando eu entro numa sala, eu falo, eu sou o único engenheiro aqui dentro. Isso me traz uma segurança muito grande. Isso é um orgulho, né? A gente tem essa graduação de engenharia, ela te dá realmente essa segurança, te dá um orgulho muito interessante, pelo raciocínio lógico, pela maneira lógica de lidar com situações. Isso é bacana. Isso acho que esse ferramental é muito difícil de você conseguir mais tarde na sua vida. Você pode ver um engenheiro fazendo doutorado em ciência política como eu fiz. Você não vai ver um cientista social se formando tirando doutorado em engenharia ou mestrado em engenharia. Esse caminho é impossível. Ou eu nunca vi. Então, até tem, mas é muito raro. Né? Eu não conheço nenhum caso. Então, a engenharia ela é uma base. Ela é o primeiro que vai te dar um superpoder. Mas se você não complementar isso, e isso vai te permitir que você para qualquer aspecto da tua vida, você vai conseguir empregos melhores e você vai conseguir, se você decidir empreender, fazer projetos mais resilientes também. Para quem está acompanhando, gravem isso, né? O Facundo é um cara que é empreendedor, que já errou várias vezes, depois que você pode falar um pouquinho das suas falhas, né? E que observa essa característica como uma característica extremamente importante para os dias de hoje. E eu também acredito muito nisso, né? Nessa sensibilidade. A graduação, eu defendo muito que a graduação de engenharia, com todo respeito às demais profissões, mas ela que te dá realmente essa maneira de enxergar problemas de uma maneira, não se assustar com problemas, né? Às vezes pessoas que têm outra graduação, outra formação, se deparam com problemas, pronto, travou, né? Pô, para que tem problema. Não, não precisa parar. O problema ele é natural da vida nossa, é a vida. Mas a habilidade em lidar com essas situações, profissional que tem essas características, que sabe trabalhar em equipe, sabe trabalhar com outros humanos, aqui, pelo menos eu particularmente, eu só consigo identificar no dia a dia. Eu converso, vamos um processo seletivo aqui, para determinada vaga. O Instagram, o LinkedIn, eles são fontes de informação para uma seleção. Aí você faz uma conversa, mas eu só consigo realmente identificar na hora que eu estou ali convivendo e trabalhando, e essa pessoa está à frente ali de determinado projeto, trabalhando numa equipe determinada, e aí que eu consigo identificar. Eu não consigo prever, às vezes, a característica dessa pessoa, por mais que LinkedIn e currículo são coisas editáveis, né? Você ali fala o que quer. Mas quanto mais pessoas se preocuparem com isso, acho que mais fácil fica para o mercado absorver esse tipo de pessoa. Então acho que essa é uma dica importante que você deu, né? É muito louco, porque eu estou envolvido hoje em 12 projetos simultaneamente. 12. Cara, como que você toca tudo isso? Eu sou engenheiro. Né? Quando me perguntam como que você consegue tocar 12 projetos simultaneamente, eu sou engenheiro. Então eu vou apenas naquilo que eu tenho, vou botar energia somente naquilo que é necessário. Só que saber o que é necessário, o que é estrutural e o que é cosmético é uma coisa que a engenharia me ensinou. Eu tenho a minha visão para o mundo é uma visão como engenheiro. Então aí, se eu não vou na parte... Se eu for me envolver apenas com problemas estruturais, eu consigo tocar 12 projetos ao mesmo tempo. Se eu tivesse que me envolver com aspectos cosméticos dos negócios, eu estava ferrado. Eu só ia fazer um. Mas isso é uma habilidade também que tem que... Eu fui treinado pela engenharia. Exato, a engenharia ela te dá o alicerce, mas é uma habilidade que você também precisa desenvolver, e a vida deve ter te dado ali essa oportunidade, né? Então, eu também eu acredito muito nessa profissão como uma profissão que pode mudar, por exemplo, a realidade de um país. E aí a gente tem, por estar na posição que eu estou, eu não sou engenheiro, não sou presidente do CREA, eu estou na função, e é uma função que eu tenho muito orgulho, porque me dá essa oportunidade de enxergar o mundo às vezes de uma maneira um pouco diferente.
Mas tem países que nem China e Estados Unidos, Facundo, que formam 3 engenheiros, né, profissionais da área tecnológica, mas eles pontuam muito a questão do engenheiro, da formação em engenharia, para cada 5 profissionais da área da administração e direito, né? A gente tem o Brasil que forma 1 engenheiro para cada 11 profissionais de administração e direito, né? E existem consultorias e relatórios que defendem muito. E aí, é impressionante como bate. O resultado também do tipo de ênfase que a gente dá para a ciência no país, né? Exatamente. Que não é um país muito voltado para inovação, e isso são questões históricas, estruturais, que a gente não precisa... Mas a ciência aqui no Brasil não é muito valorizada, a gente percebe isso. Eu não estou falando só pelo governo federal hoje, não. Mas historicamente é assim. E eu acredito que dá para mudar, né? E é isso que eu brigo hoje, é isso que eu luto, justamente para mostrar que boas soluções para muitos dos problemas que a gente tem hoje, eles nascem por bons projetos. É um problema cultural. É uma questão até de soberania nacional. É uma questão de soberania nacional. A gente desenvolver nossas próprias ferramentas, nossa própria tecnologia, nos faz menos dependentes da China, dos Estados Unidos, da Coreia, da onde a inovação hoje emerge. A gente ter bons engenheiros é uma questão de soberania. É uma questão estrutural. A gente não pode ser tão dependente do agronegócio, por exemplo. Totalmente dependente. Completamente dependentes do agronegócio e ficar na mão de potências. A gente da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Rússia, da Coreia. É uma questão, investir na ciência nacional é uma questão de soberania. Não, eu não tenho dúvida que criar ecossistemas que favoreçam a inovação, que estimule o empreendedorismo, que estimule boas ideias, onde profissionais se sintam ali acolhidos em ecossistemas que vão auxiliar ele a desenvolver boas ideias. Eu acho que falta muito hoje. A gente tem boas iniciativas, mas elas são muito raras, né? A gente tem Parque Tecnológico São José dos Campos, São Carlos tem uma iniciativa bacana, algumas outras. Hoje, nós aqui, a gente busca disseminar muito essa ideia de criar hubs de inovação que tenham ali um ecossistema que favoreça boas ideias, trazer um pouco de capacitação, trazer um pouco de orientação para essas pessoas. Mas se a gente não mudar a cabeça dos gestores públicos que a gente tem, para mostrar para eles que quando você investe nisso, o desdobramento até para a gestão pública, do ponto de vista político, né, ele acaba sendo positivo, a gente vai, sim, chegar num ponto que eu acho assim, que o país vai ficar, já está muito atrasado, vai ficar muito atrasado. E até um ponto em que é irrecuperável, né? Porque investimento à ciência não é um investimento a curto prazo. Não. É um investimento de longuíssimo prazo. Para você formar, para você reforçar a educação de base, para começar, para você formar, para você estimular a pesquisa. E muitas vezes a pesquisa, você espalha o investimento em muitas áreas para que talvez uma ou duas paguem o investimento de toda a estrutura, mesmo como investir em startup. Sim, exatamente. Né? Então, no final das contas, esse pensamento de longo prazo, ele entra em conflito com o pensamento do poder que só pensa na próxima eleição. Exatamente. E que precisa apresentar resultados para a próxima eleição. Não tem projetos de longo prazo históricos no Brasil. Ou se existe, perdão, te interromper, ou se existe, quando entra uma nova administração e tem uma alternância de poder, anula os avanços Porque tem a insegurança de achar que aquilo ali, se funcionar, vai ser ligado à imagem do antecessor, né? Porque acha que não, realmente, aqui tem um desmanche, né? O ciclo aqui, ele é político do sentido eleitoral, né? Ele não é político no sentido do conceito puro da palavra de fazer política e mudar a vida das pessoas para melhor. Né? Isso é um problema que também é cultural. Mas, que nem eu disse, eu dei o exemplo lá do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é uma iniciativa bacana, né? Que são 15 anos de Parque Tecnológico, é uma referência hoje. A gente tem em Florianópolis uma baita de uma iniciativa também que estimula muito inovação, e hoje você pega excelentes empresas na área de inovação, principalmente na administração pública, elas vêm de lá. Porque alguém lá atrás enxergou isso, independente de quem iria colher politicamente, partidariamente, do sentido eleitoral, por voto.
acreditou como isso numa política pública, né? E hoje São José dos Campos colhe isso. Hoje, se eu não me engano, a gente teve algumas visitas, a gente tem iniciativas em conjunto, mas para cada real investido da prefeitura lá em São José dos Campos no Parque Tecnológico, desdobra em R$ 12 para a gestão pública. Você gera recurso, você gera emprego, você gera ali o incentivo à inovação, você traz empresas de outras cidades que querem se instalar lá, você desenvolve o entorno no sentido imobiliário realmente, mas é muito difícil você provar para a gestão pública hoje que isso funciona. Total razão. Isso é complicado. Você defende muito também a inovação, né, na maneira de como você enxerga seus negócios. Hein? Mesmo trazendo essas histórias, você conta a história do cinema lá do 9 de julho, né? Mas como você enxerga... Inovação não quer dizer tecnologia, né? Inovação quer dizer... A inovação às vezes pode ser na narrativa, na abordagem do problema, ou em outros lugares. E você se depara nesses processos seus com algumas falhas. E no seu livro lá você fala que você não escreve aquele livro para ensinar, é o plano D, seu livro, né, que você fala, mas é justamente para que as pessoas não falhem com as falhas que você já teve. Eu também costumo falar com as pessoas que trabalham comigo, assim, eu não sei mais que elas, mas eu já me ferrei muito mais que elas nisso aqui. Faz um tempo que eu tento mudar isso aqui, né? E queria que você compartilhasse um pouco das suas falhas, histórias interessantes que possam ali servir também de exemplo para essas pessoas que estão acompanhando. Cara, não... Como ser humano, não só como empreendedor. Não, mas acho que a primeira coisa é saber que essa história de falha, sucesso, é muito estigmatizado, né? Porque a verdade é que tudo é fluido, né? Hoje você está sendo bem sucedido por causa de uma coisa, mas amanhã com certeza o fracasso vai bater. E a partir do fracasso ele aduba um provável sucesso mais adiante. Então a narrativa de fracasso e sucesso, falha ou acerto, não dá para você mensurar isso objetivamente. Não dá para chamar uma falha de falha, entendeu? Pelo menos no meu caso, por exemplo, teve fracassos que pavimentaram sucessos logo na sequência. Se eu não tivesse fracassado no meu primeiro negócio, eu não teria aberto o Vegas. E eu não teria começado a minha carreira inteira. Então, para você conseguir... A vida é feita disso, cara. É feita de dor e de alegria. Do processo, faz parte da caminhada. O foda é você errar o mesmo erro sempre. Isso é imbecilidade. Exatamente. Agora, você aprender, refinar o processo, mesmo porque tanto a vida quanto o empreendedorismo, e muitas vezes os dois se confundem, eles são fluidos, eles são narrativas, eles não são certos como um projeto de um pilar. Exatamente, ela não é um checklist, né? Que não você fala, vou vencer essa lista, deu certo, acabou, vou ser feliz. Não dá para ser desse jeito. Então, fracasso e sucesso, acho que a primeira coisa que eu aprendi rápido, assim, depende de ponto de vista e depende de tempo. Só lá no final você vai saber se aquilo que você julgava como um fracasso no começo ou como uma dor não te transformou na pessoa que você é hoje ou não te levou para o lugar onde você queria hoje. Eu acredito bastante e vai ser difícil, né? A trajetória ela é muito difícil por N motivos, principalmente num país onde parece que ele é montado para as coisas não darem certo, né? O Estado parece que ele mira o empreendedor ali tipo, quase como um alvo, né? Você tem um ecossistema construído muito difícil para empreender no país, do ponto de vista de quem não tem privilégios ali do ponto de vista do empresariado, né? E você também bate muito assim, que a trajetória é muito difícil, ela é extremamente difícil, não? E aí as pessoas às vezes têm aquela falsa ilusão de que vai ser, putz, eu vou empreender, vou ganhar dinheiro, ter uma ideia maravilhosa, eu vou ficar rico e acabou, com todas as características. E a sua trajetória foi muito difícil, né? Ela é altos e baixos. Mas basicamente eu sou feliz com a pessoa que eu sou hoje. Eu tenho tempo de ficar com a minha filha, eu tenho orgulho das coisas que eu fiz, eu tenho reconhecimento pelas coisas que eu fiz também.
Então eu me fudi muito já, mas eu seria uma outra pessoa se não fosse por essas dores. E compartilhar isso é bacana, porque isso faz parte, né? As pessoas às vezes... É que na hora dói, não é que não caramba. dói, eu já quebrei 2 vezes, dói pra cacete, mas se você tem às vezes você tem muita certeza do teu caminho e às vezes você tem muita certeza do lugar para onde você vai e você sabe que você vai levar um tombo em algum momento, mas tá tudo certo, pelo menos eu testei, eu arrisquei, eu tô entrando agora num projeto que é super arriscado, talvez um dos projetos mais arriscados da minha vida. E não pode falar? É o Love Story aqui em São Paulo, que é um lugar que era muito cheio de dor, muito pesado assim energeticamente, um lugar de crime e tudo mais. E que eu faço com o Love Story? Porque eu não posso trazer o Love Story de volta e também, mas eu não posso deixar o Love Story virar um supermercado ou uma farmácia, não segundo a minha maneira de ver São Paulo. E aí, como que você resolve isso? Então é um estudo profundo sobre o que aconteceu com o sexo durante a pandemia, que é um tema super espinhoso. Você fala, as pessoas já se recolhem, porque é quase um tabu falar sobre esse assunto. E aí é uma investigação profunda que eu estou fazendo, e ao mesmo tempo que eu estou achando que a probabilidade de erro é altíssima, até para alguém que já está calejado de montar negócio, já montei mais de 20, ao mesmo tempo eu estou falando, cara, mas se der certo, talvez seja o meu negócio mais potente, porque eu me arrisquei num campo e num caminho onde nunca mais alguém tentou. E eu estou disposto a correr esse risco. Calculado, vou tentar diminuir. Mais calculado possível, né? Mais impossível de prever as variáveis. Chance, entendeu? A vida é chance. Isso é uma regra clássica de qualquer tipo de investimento. Quanto maior o risco, tanto maior a possibilidade de sucesso, mas se chega com muita força. Muito legal. Então eu fico pensando, cara, olha, nessa altura do campeonato, eu não vou mais abrir um restaurante, ou um bar, ou uma casa de show, ou uma boate, ou um centro cultural, ou um cinema, porque de cada um desses eu abri pelo menos 2 ou 3. Não tem mais essa plataforma, eu não quero mais fazer isso. Essas plataformas, elas já estão esgotadas. Agora eu vou tentar uma outra coisa, que pra quem tá pensando, eu não tô montando nenhum puteiro, qualquer coisa do gênero, não é isso. É até bom você falar o que é o Love Story, porque tem muita gente do interior que acompanha. Conheça. O Love Story era uma boate, né, que a gente chamava de boate de after hour, que era pra onde as pessoas Casa de todas as casas. Casa de todas as casas, um lugar super importante, era o segredo sujo do paulistano. E que era um lugar onde, sei lá, policial, traficante, playboy e prostituta se reunia, era uma terra livre, a partir das 4 horas da manhã. Lugar de muito crime, de muita dor, E agora eu tô repensando qual que é a função... Que quebrou, né? Que fechou. Foi para uma recuperação judicial, a gente ganhou o leilão. E agora a gente não vai trazer o Love Story de volta, mas eu preciso, respeitando a história, reconfigurá-lo para o presente. E é um desafio desgraçado, porque é difícil. A gente está fazendo alguma coisa que eu nunca conheci, algum negócio parecido no mundo. A gente está fazendo bastante pesquisa e eu não tenho um lugar onde que usar de parâmetro. E eu estou fazendo uma coisa em São Paulo, que é original. Num lugar que tem essa história. Que tem já essa narrativa. Você tem um desafio enorme. Então é um desafio desgraçado, mas ao mesmo tempo, se der certo, pode ser uma ótima maneira de fechar minha carreira. Eu acho que aí é o meu último mesmo. Se der errado, pelo menos eu tentei. Isso também é uma das linhas que me conduzem aqui, realmente. Pelo menos eu me arrisquei. Só de se arriscar já é valioso, né? Eu acho que diante desse novo projeto seu, desse spoiler que foi dado, eu acho que eu tenho que te agradecer só por ter compartilhado um pouco da sua história com a gente, imagina. Acho que tem muitas pessoas aqui, pelo menos que eu conheço, que te admiram, que vale compartilhar essas experiências, que com certeza isso aqui vai mudar a vida de alguém que vai acompanhar. Então, obrigado. Não sei, você pode encerrar do jeito que você quiser. Para mim foi muito bacana passar essa 1 horinha com você conversando. Tomei um gole d'água, caiu errado. Eu queria só te agradecer, porque eu acho que foi a locação mais incrível onde eu já gravei um podcast na minha vida. Então, a gente tá agradeço pelo esforço dessa equipe toda aqui pra gente, pra me proporcionar esse cenário, pra nos proporcionar esse cenário. Obrigado aí pra todo mundo que ralou pra estar aqui. Que passou um apertado comigo hoje. Eu tenho certeza que eles se ferraram muito pra nos possibilitar isso aqui. Montamos aqui. O tempo fechou.
Choveu. Não, vamos montar na sala. A gente começou o podcast e começou a chover. Exato. Nos cobrimos com um guarda-chuva e terminou de uma maneira... Tudo pronto na sala, era 4h15 da tarde. A gente tava agendado para 5. Aí eu perguntei para eles, falei, nossa, parou de chover, né? Aí falei pra Carol, que é nossa gerente de comunicação, falei, dá uma saidinha ali na varanda, vê se tá chovendo. Ela foi lá, fez assim, falou, Vinícius, não tá. Eu falei, se a gente fizesse lá em cima? Nossa, eu já percebi tudo ficar branco na hora. Eu falei, como assim? Acabamos de montar, tudo tá pronto, era só dar o rec. Aí... Só tem engenheiro nessa equipe. Ou de espírito ou de formação. Espírito vários. Vamos subir, vamos. Daí subimos, guarda-sol, foi comprar guarda-sol. Caralho. E aí, demos rec aqui, o que aconteceu? Chuva. Mas no final deu tudo certo, então obrigado a todo mundo aí que aturou, foi demais. Mais alguma coisa, Facundo? Acho que foi isso. Obrigado, cara, mesmo. Parabéns pela sua história aí. Continue nesse caminho. Com certeza você tá deixando um legado muito bacana, que isso é coisa que o dinheiro não compra. Não compra mesmo. Entendeu? Você tá deixando aí um exemplo para pessoas que querem empreender. Todo mundo aqui é fã seu. Para, mano. E aproveitando aqui, você autografa pra mim, seu livro? Para. Por favor, livro, Exatamente. Porra. Por favor. Aí é foda, né? Por quê? Eu fico com vergonha de autografar. Pra quem não leu, vale muito como um guia, né? Não só de vida, mas para quem quer empreender e entender um pouco do empreendedorismo, como o Facundo acredita que vai muito além de montar um negócio, né? Vai de se criar uma comunidade, acreditar naquilo que você faz. Então tenham curiosidade. Empreendedorismo para subversivos. Então, muito obrigado, viu, Facundo? Sempre que precisar, saiba que aqui a casa é sua. Viu? Obrigado, Vinícius, eu considero assim. Fechou? Obrigado. Fechou, gente? Obrigadão, viu, cara? Obrigado, meu velho. Viu, cara? Obrigado. Espero mesmo. que tenha gostado. Você ouviu CREAcast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que você ouve no site e aplicativo da CBN e também nas principais plataformas de áudio.